bom dia, está começando agora mais um Arena Alterosa. A partir de hoje, durante esse próximo mês, comigo, Lucas Girardi, o Fernando Júnior está curtindo as férias. Então, agora o pessoal de casa vai ter que me aturar um pouquinho. E para participar desse primeiro programa, comigo está aqui no estúdio Márcio Santos. Você tá bom, Márcio? Tudo bom, Lucas? Satisfação ter você aqui nesse meu primeiro programa, nesse retorno. Esse pessoal não larga o osso, hein? Satisfação minha, obrigado pelo convite, né? E a gente tentar dissecar um pouquinho desse esporte local e nacional também. Do que aconteceu ontem, tivemos, digamos, uma presença não muito ilustre aqui em Juiz de Fora ontem, né? Pois é, essa presença que é um dos destaques do nosso programa de hoje. No jogo do Tupinambás contra o Boa Esporte, o goleiro Bruno Fernandes esteve aqui em Juiz de Fora, ele conseguiu a liberdade e assinou com o Boa Esporte, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, apesar de estar disputando aí teoricamente, a segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas tem um nome, vira módulo 2. É só para confundir a cabeça do pessoal, né? É a segunda divisão e pronto, acabou. E a segunda divisão é a terceira. Mas vamos ver como foi esse jogo com a presença do Bruno Fernandes aqui em Juiz de Fora. Mais uma vez o estádio municipal ficou vazio. 374 presentes e 84 pagantes. Sem o coro da torcida, deu para ouvir a voz do goleiro Bruno Fernandes. O jogador gritou durante o tempo todo para incentivar os companheiros do Boa Esporte. Foram necessários 10 minutos de jogo para que ele tocasse a primeira vez na bola. O Baeta tentou se impor, Igor Vinícius bateu de fora da área e a bola foi mandada para escanteio. Tony também teve chance, ele recebeu a bola de Brandão e fez o corte, mas foi travado na hora da batida. Por pouco o Tupinambás não abriu o placar. Brandão chutou forte de fora da área, venceu o goleiro Bruno, mas parou na trave. Igor garantiu 0 no placar até o fim da primeira etapa, depois de defender a batida de Paulo Vitor. A gente fez um primeiro tempo muito bom. O Igor não fez nenhuma defesa, só chutes sem direção. E a gente conseguiu, bola na trave, boas situações que a defesa teve que travar no último momento. E não conseguimos fazer o gol no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Boa Esporte voltou mais agressivo. Logo aos 4 minutos, Radamés teve chance de marcar. Ele chegou pela direita, mas mandou por cima do gol de Igor. Foi pelo mesmo lado a jogada do único gol da partida. Felipe desviou a bola cruzada e mandou para dentro. Boa 1-0. O time de Varginha ainda desperdiçou a chance de ampliar. Depois do lançamento, Arlan fez falta dentro da área e ainda recebeu vermelho. Na cobrança do pênalti, Radamés parou nas mãos do goleiro Igor. Bruno voltou a trabalhar no final da segunda etapa. Mesmo com 1 a menos, o Baeta tentou chegar ao empate. Igor Henrique bateu de longe e o goleiro do Boa mandou para fora. O caminho do Baeta segue obscuro no hexagonal final. Depois de 4 partidas, o Tupinambás segue sem pontuar. Apesar dos resultados ruins dentro de campo, o técnico valoriza o desempenho da equipe. Na avaliação que eu faço do jogo, foi a melhor partida nossa na competição. A gente não pode deixar de considerar que nós enfrentamos uma equipe que está há 20 dias de estrear numa Série B do Campeonato Brasileiro, com jogadores conhecidos nacionalmente, com um ataque muito rápido, muito eficiente e que era a proposta de jogo deles. Desde o início da competição a gente vem conversando de como seria a competição para o Baeta. E hoje, a 4ª rodada do hexagonal final, uma situação que poucos imaginavam que o Baeta estaria. A gente faz um grande jogo contra o time de Série B do Campeonato Brasileiro e enfrenta de igual para igual e com possibilidade de ter ganhado o jogo. É de enaltecer o espírito dos atletas hoje. Ô Márcio, antes da gente entrar na questão da polêmica do Bruno, em si, vamos falar do jogo, vamos falar de futebol. Essa 4ª derrota do Baeta, como que você vê essa situação que o time está? Tá jogando tão mal assim para não conseguir chegar a nenhum pontinho até agora em 4 jogos? Ou é a qualidade dos outros adversários que está bem maior do que na primeira fase? A situação do Bahia é até curiosa, Lucas, porque o time ele terminou jogando a primeira fase muito bem.
até de certa forma surpreendente, porque conseguiu 4 vitórias seguidas, deu aquela alavancada para conseguir a classificação, conseguiu a classificação e aí acabou depois se perdendo, porque quando contrataram o zagueiro Thales, o Ademilson e também o Igor, eu achei que ia dar uma encorpada no time, o time realmente conseguia ter aí um melhor desempenho. E foi totalmente contrário o que aconteceu, o time acabou não conseguindo aí se encontrar dentro de campo, está tendo muita dificuldade, o Ademilson está muito perdido ali na frente, então acredito que seja mais por conta disso, o time ainda não se encontrou, o time jogava muito mais compacto com os jogadores anteriores, depois que chegaram esses reforços, o time parece que se perdeu. E eu acredito que o Bahia ainda tem chance sim de classificação, pode sim se classificar, porque o campeonato, né, a gente lembra que no ano passado o Nacional estava a 8 ou 9 pontos à frente, né, do América de Teófilo Otoni. Então estava mais ou menos nessa situação e estava próximo de classificar. O Nacional ficou, o América Teófilo Otoni conseguiu a classificação. Então é uma situação que pode acontecer com o Bahia também, mas tem que ter muita vontade. O Bahia tem apenas 18 pontos para serem disputados e precisa praticamente ganhar todos se quiser realmente conseguir essa classificação. Essa questão que você falou do América, o ano passado subiu com 15 pontos. Exatamente. Né? Pensando exatamente. nessa matemática, se 15 pontos garantiram um time esse ano, também o Bahia ainda tem 18 em disputa. Mas é uma missão bem complicada. É muito complicada mesmo. Até porque os outros times estão muito bem. Ontem tivemos o confronto de Patrocinense e Betinense, que são os 2 primeiros colocados. O Patrocinense acabou ganhando e assumindo a liderança agora do módulo 2. Então, a briga está muito intensa. O Bahia vai enfrentar o Patrocinense, vai enfrentar o Betinense no segundo turno. Tem chance sim, mas tem que melhorar bastante, né? Porque o time não conseguiu somar nenhum ponto até agora. O Patrocinense é talvez a grande surpresa desse módulo 2, né? O time que não tinha subido, né? Veio pela janela. Exatamente. E está aí encaminhando uma classificação para a primeira divisão. Né? Alguns ficam até indignados com essa situação, porque o Bahia foi campeão da segunda divisão, terceira divisão, na verdade, né? Foi campeão, o Betinense foi segundo colocado, as 2 equipes subiram realmente dentro de campo. E o Patrocinense acabou subindo pela janela, né? Foi convidado pela federação para poder atuar nesse módulo 2 e está aí realmente despontando como um time favorito a essa vaga. Um investimento forte do time que lá do Alto Paranaíba a gente sabe que realmente corre grana. Então um time que vem muito forte aí nessa disputa do módulo 2, né? Nesse hexagonal. Tomara que o Bahia consiga dar a volta por cima, mas eu acho bem complicado, muito difícil. E outro detalhe também, Lucas, a gente tem que lembrar. Eu não sei se é muito bem a vontade do Bahia subir esse ano, não. A gente até ouvindo a coletiva do Lúcio, ele dizendo que o objetivo, na verdade, é tarimbar esses jogadores, é dar realmente experiências de jogadores, que são jogadores novos, alguns sim de muita qualidade, e por isso, de repente, o Bahia não está em aí o plano de subir esse ano, né? Não seria aí a grande vedete do time, de repente, subir para a primeira divisão esse ano. De repente, espera um pouco mais, aí sobe ano que vem, o time mais estruturado. Vamos ver o que vai acontecer nessas últimas rodadas. Até porque, Márcio, essa questão se de repente consegue esse acesso, pode acontecer como foi com a América de Teófilo Otoni, que ele bate e volta, não perdeu totalmente o rumo na elite do futebol mineiro. É o chamado time elevador, né? Sobe e desce, né? Então, eu não sei se é muita vantagem você ter realmente, subiu, bom, beleza, mas como vai se manter? A gente está acostumado a ver isso aí em Série A do Campeonato Brasileiro direto, né? Times que sobem sem estrutura nenhuma. Vamos falar... Vasco, né, por exemplo. Não chega tanto. Mas vamos falar a respeito do Tupi, por exemplo, na Série B. Beleza, subiu, mas não conseguiu se manter porque não tinha estrutura. Então, a mesma coisa do Tupinambás, de repente, na elite do futebol mineiro. Agora, antes da gente ir para o nosso próximo assunto, ainda dentro do Bahia, eu quero mandar um abraço muito especial, que é pro Didico Caetano. O Didico Caetano, ele é gandula lá no estádio municipal. Ontem ele veio falar comigo e falou assim: ô Lucas, manda um abraço para mim. Manda um abraço pro pessoal da Pelada do Faza. Ele falou assim, é a melhor pelada de Juiz de Fora, que se você mandar um abraço, o Faza falou que vai pagar minha pelada até o final do ano. Então tá aí, promessa é dívida, hein, Faza? Tem que pagar a pelada do Didico até o final do ano agora. Você de casa, se quiser participar do nosso programa, tá aqui o número, é o 32 98410 9434. Pode mandar sua pergunta, seu comentário. Tá aqui, a gente comenta, é ao vivo aqui no nosso programa. Agora, eu quero entrar num outro mérito agora, ainda não é o mérito do goleiro Bruno, é o mérito da substituição do Ademilson pelo Balotelli. A gente comentou um pouco da contratação do Ademilson e outros jogadores que
que vieram para esse hexagonal final. O Balotelli, ele vinha sendo titular, vinha sendo uma peça importante na primeira fase. Logo na primeira partida do hexagonal final, o Lúdio comentou sobre a importância do Balotelli, mas acabou que não vem utilizando ele nos 11 iniciais. Eu perguntei para ele sobre isso e vamos ver o que ele respondeu para a gente sobre essa escolha, né, essa opção de usar o Ademilson como titular e não o Balotelli. Nesse momento, a gente tem priorizado atletas mais maduros, atletas mais velhos, mais experientes, apesar da pouca idade. O Balotelli é um garoto que está no primeiro ano de profissional, um garoto de muito potencial, mas que ainda precisa amadurecer em questão de dia a dia do futebol profissional. O atleta de futebol profissional é bem diferente da base, onde tem várias proteções. Tem diretor, tem treinador, os jogos são diferentes. No futebol profissional, os nossos jogadores passam a competir, um de 20 com um de 30 anos. E eles têm que se preparar para superar isso. E o Balotelli, assim como o Igor Santana, são dois jogadores de muito potencial, dois jogadores tecnicamente de leitura de jogo ofensiva muito diferente do padrão normal, mas que precisam agora se rotinar com o futebol profissional. Tá aí a fala do Lúdio. Você concorda com essa opção que ele faz, Márcio, de colocar esses atletas em tese com mais... Em tese não, né? Com mais experiência mesmo, não dá para comparar o Ademilson com 42 anos com um jogador de 20. Então, o que um tem de vida, o outro tem de carreira. Você concorda com essa opção de colocar esses mais experientes nessa fase decisiva desse módulo 2? Não resta dúvida. Eu acho que as contratações foram feitas justamente por conta disso, né? Uma fase hexagonal exige um pouco mais de tarimba, um pouco mais de experiência. O Ademilson, 42 anos, puxa, quantos campeonatos o Ademilson já disputou? O Igor, apesar de ter 24 anos apenas, mas o Igor já é rodado. O Igor já disputou Série B pelo Tupi, jogou pelo América, rodou já no Rio Grande do Sul. O Thales já tem 26 anos, é um zagueiro que também, apesar de ter jogado apenas em clubes de menor expressão, já é rodado também. Então, a intenção da diretoria do Tupinambás era justamente contratar esses jogadores para dar essa encorpada e aliviar também um pouquinho a atenção dos jogadores mais jovens, porque senão a pressão seria toda em cima desses jogadores mais novos e poderiam aí a ser queimados nessa reta final. Então, de repente, a diretoria pensou em colocar esses jogadores, dar um pouco mais de alívio a esses jogadores mais novos e é isso que está acontecendo. Infelizmente, apenas com derrotas, né? Se tivesse com vitória, com certeza seria aí um grande pulo para o time do Baeta, mas infelizmente agora só com derrota. Tem sim possibilidade, mas acredito que esses jogadores mais novos têm tudo aí para poder crescer e quem sabe, né? Até ganhar outros mercados também, né? Agora, para a gente encerrar o assunto do Tupinambás, sair um pouquinho da parte futebol da coisa, vamos entrar no outro mérito da questão, a presença do Bruno Fernandes aqui em Juiz de Fora. A gente, ontem, quando subia para o estádio, eu fui com o Zé Urso, o Anderson Matheus, a gente estava vendo muito carro subindo. Assim, será que o estádio hoje vai ter público maior? A gente, não, o Bruno vai chamar público. Mas, na verdade, o público foi a mesma decepção de sempre. O Juiz Forano parece que não se importou muito com a presença do Bruno. Mas como você enxerga essa oportunidade que ele tem no Boa Esporte para retomar a carreira, sendo que ele ainda não cumpriu totalmente a pena dele totalmente, porque está naquele recurso, um imbróglio na justiça. O recurso dele não foi julgado, por isso ele acabou sendo solto, podendo ser preso novamente. Até o ministro, na época, quando falou a respeito do Bruno, ele falou: o Bruno está no boa, mas não está numa boa. Então, ainda a situação dele é complicada, sim. Mas dá para demonstrar, Lucas, com essa situação do Bruno, que ele é um grande goleiro. O cara ficou parado 7 anos. O cara ficou parado sem nenhuma atividade durante 7 anos. E ontem, depois daquela defesa que ele evitou o gol de empate do Baeta, deu para perceber que o cara realmente é um bom goleiro. Então, profissionalmente, né, uma coisa aí, a questão de justiça, são outros 500, a gente não vai entrar no mérito. Mas é um goleiro que, se pegar o ritmo, né, não acredito que ele vai ter o ritmo que ele teve quando estava no Flamengo. Acho muito difícil, já está com 32 anos, então muito difícil ele pegar aquele ritmo que ele tinha antes. Mas não resta a menor dúvida que, pelo menos para nível de Série B, ele tem totais condições de disputar. E é um goleiro, querendo ou não, que todo atacante respeita. É um cara que esteve no Flamengo, esteve no Atlético, esteve no Corinthians. Então é um cara que tem muita experiência ali dentro.
E ontem, né, apesar do estádio estar muito vazio, dava pra gente ouvir ele orientando o time, gritando toda hora, um cara que tem realmente um certo comando, né? Sinceramente, chato. É isso que o goleiro tem que fazer, né? O tempo inteiro gritando. É um chato. Vai! Nossa, mas esse é o papel dele. Então, é até questão para intimidar. Então, eu acho que é o que ele tem feito. E ontem foi a primeira vitória dele, né? Não tinha conseguido. Aliás, tinha falhado em outros jogos, contra o Patrocinense, contra o Betinense. E veio vencer justamente aqui em Juiz de Fora a primeira vitória do Bruno e do Boa neste Modo 2 do Campeonato Mineiro. Vamos ver se ele realmente vai fazer isso durante a Série B do Campeonato Brasileiro, que é outro nível, né? É outro nível. Vamos ver se ele vai realmente demonstrar toda essa potência que ele tem, porque foi um grande goleiro. Agora, com 32 anos, 7 anos parado, aí são outros 500. Beleza. Pessoal, agora a gente vai dar uma parada rápida. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a Copa do Brasil. Teve jogo importante nessa fase. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa agora para falar da Copa do Brasil. Confrontos importantes aconteceram nesta quarta-feira. Vamos começar falando do Fluminense. O Fluminense tinha perdido a primeira partida contra o Goiás, mas ontem conseguiu a classificação para a próxima fase. No Maracanã, Marcos Calazans cruzou forte e Henrique fez 1-0 para o Fluminense sobre o Goiás. O segundo do Fluminense foi de Nogueira, de cabeça. Pedro pegou o rebote da jogada e fez o terceiro do Flu. Tá, esse 3-0 conseguiu a classificação, tinha perdido a primeira por 2-1, tinha o gol fora que já ajudava um pouquinho. Ô Márcio, mas um ponto que eu queria te perguntar, você acha que o Fluminense, por ser, em tese, um time mais tradicional que o Goiás, e por estar na primeira divisão, o Goiás estar na segunda, é meio que uma obrigação mesmo ou não? O Goiás, por ser um time que costuma frequentar a primeira divisão também, nesse momento não dá tanto peso isso. Por exemplo, tem o Inter e o Corinthians, que daqui a pouco a gente vai falar que o Inter na segunda divisão passou do Corinthians. Né? A Copa do Brasil é muito diferente. A Copa do Brasil não tem absolutamente nada a ver com o Campeonato Brasileiro, com outras situações. A Copa do Brasil, tanto que tivemos Paulista, Santo André, times de menor expressão sendo campeões. Brasiliense. Brasiliense. Então, até porque o Goiás, por exemplo, é tradicional em Copa do Brasil. Fez a primeira final, inclusive, aqui em Juiz de Fora, contra o Flamengo. E é um time que já está acostumado com esse tipo de competição também. Então, o Goiás, apesar de estar na Série B, é um time de certo peso também, apesar de ainda não estar demonstrando aí, desde o ano passado, ter um time forte. Mas o Fluminense passou aperto. O Fluminense perdeu o primeiro jogo lá, estava vencendo até no finalzinho, depois acabou levando a virada no final do jogo também. E ontem conseguiu vencer com certa tranquilidade, fazendo 3-0. Mas Copa do Brasil é completamente diferente. E ontem tivemos a reedição, né? Vamos falar agora há pouco também a respeito do jogo São Paulo e Cruzeiro, que fizeram uma final eletrizante em 2000, gol do final do Giovani. Ontem reeditado um jogo. Não foi tão parecido, mas o Cruzeiro passou aperto também, né? Pois é, foi um 2-1, tinha vencido a primeira por 2-0 fora de casa. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Antes da gente entrar nesse próximo jogo, falar um pouquinho desse regulamento da Copa do Brasil esse ano. Algumas alterações, uma fase a mais, só que agora os times ficam parados. Na verdade, foram mais de 80 times, né? Então, reformularam essa Copa do Brasil, fizeram aí uma miscelânea, querendo colocar todo mundo, porque a Libertadores também aumentou o prazo, vai até o final do ano, e aí quiseram fazer alguma coisa semelhante com a Copa do Brasil, dando oportunidade para todo mundo. Mas isso também acabou inchando, né? O Brasil já estava preenchendo o calendário um tempo grande, né? Eu acho que, na verdade, fizeram até uma certa besteira, porque a Copa do Brasil já tinha começado a ganhar um certo corpo. Depois que os times saíram da Libertadores e iam para lá, eram os times mais fortes, então ganhava, assim, uma certa qualidade. Só que agora incharam demais a Copa do Brasil. Tivemos agora Corinthians, São Paulo, times, tradicionais, fora da Copa do Brasil, fora de outras competições além do Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre. Isso nunca havia acontecido. Então, é uma situação bastante complicada que a CBF fez. Viu? Sobre clubes tradicionais, o São Paulo é um clube tradicionalíssimo,
de fato o primeiro hexacampeão brasileiro, tirando depois as unificações que aconteceram aí, já está definido, o STF já pacificou a situação. Inclusive tinha um rapaz aqui pedindo para falar do Flamengo, estou falando do Flamengo agora. O Flamengo não foi campeão de 87. Não. O STF resolveu isso aí. Mas o São Paulo na Copa do Brasil não consegue, não tem tradição nenhuma, né? Não tem. Inclusive os memes da derrota na semana passada é Copa do Brasil, o campeonato que começa, você já sabe que o São Paulo não vai chegar na final. E curioso é que o São Paulo sempre fala, não, a gente nunca foi campeão da Copa do Brasil porque a gente sempre disputou a Libertadores. E antes quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil, né? Só que agora deu para perceber que não é o caso do São Paulo nesses últimos anos, né? Ó, só mandar um abraço aqui pro Alex lá de Rodeiro, ele tá assistindo a gente, dando parabéns pelo programa, então tá aí esse abraço pro Alex. O pessoal tá mandando mensagem aqui, mas lembra de falar o nome e a cidade também, pra gente poder mandar esse abraço. O pessoal, tô aqui assistindo o programa, mas não falou o nome, não dá pra saber muito bem com quem a gente tá conversando. Vamos passar pro próximo jogo, vamos entrar nesse confronto. São Paulo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tava com uma boa vantagem, venceu por 2-0, mas nenhuma vantagem. A gente viu, por exemplo, lá o Barcelona, na primeira vez que ele saiu naquela grande desvantagem, nenhuma desvantagem é irreversível, né? O Cruzeiro passou esse aperto. Vamos ver como foi esse 2-1 do São Paulo ontem contra o Cruzeiro. O tricolor pressionou desde o primeiro minuto. Lucas Prato, de cabeça, abriu o placar no Mineirão. Falta para o Cruzeiro. Thiago Neves bateu, a bola desviou em Cueva e foi parar no fundo do gol São Paulino. Tudo igual. Bola na entrada da área do Cruzeiro. Rodrigo Caio desviou de cabeça. Maicon ajeitou para Gilberto fazer o segundo do São Paulo. Final, São Paulo 2, Cruzeiro 1. O time mineiro se classificou porque tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Tá esse 2-1. Comentário do Márcio, que agora o Prato fez pro lado certo, né? O Prato, de fato, era um jogador que o São Paulo queria muito, né? Antes mesmo do Atlético acertar com o Prato, o São Paulo já tinha feito aí, tido algumas conversas com o Prato para levar. O primeiro gol do Prato, né, contra o Cruzeiro, todo mundo, o atleticano esperando que pudesse fazer gol contra o Cruzeiro, ele fez a favor do Cruzeiro. Dessa vez fez certo o Prato. É mágoa do Atlético isso? Mas não adiantou nada, o São Paulo acabou levando a pior. São Paulo, que apesar do fair play do Rodrigo Caio no jogo do Paulistão, não conquistou nada. Você acha que Rogério Ceni vai durar no cargo ou depende desse... O divisor de águas vai ser esse confronto do final de semana contra o Corinthians mesmo, né? Exato. Se passar, beleza, continua. Se não passar, rodou, não vai ter idolatria. Não, acho muito difícil. Não, o Rogério permanece no São Paulo, mas o Rogério é treinador de um time só, somente do São Paulo. O Rogério não consegue ser treinador de outra equipe porque a identificação, vai ter o respaldo, né? A identificação dele é com o São Paulo. A mesma coisa do Zico. O Zico conseguiu se dar bem em que time? Nem no Flamengo ele conseguiu ser treinador. Então é muito complicado. Quando ele é ídolo demais, ele acaba pegando somente de um clube. Então o Rogério, para mim, é treinador de um clube só. Dificilmente algum outro clube vai querer realmente ter o Rogério Ceni para ser treinador. Imagine ele no Santos enfrentando o São Paulo. Beleza. Agora vamos falar desse último confronto de maior destaque que teve ontem na Copa do Brasil. Foi Internacional e Corinthians, na verdade Corinthians e Internacional. O primeiro jogo em Porto Alegre foi 1-1. Ontem também terminou em 1-1. Vamos ver como foi essa partida. O frio de menos de 15 graus não assustou os mais de 30 mil torcedores que foram a Itaquera ver o Corinthians partir para cima do Internacional. O gol não demorou a sair. Logo aos 7 minutos, Fagner cobrou lateral dentro da área. A bola passou por todo mundo, menos por Maicon, que colocou o timão na frente. Jô teve tudo para fazer o segundo, mas perdeu um gol feito. A torcida acendeu sinalizadores e a partida foi interrompida. No intervalo, 6 pessoas que estavam com o artefato foram detidas. Com o empate em 1-1 no jogo de ida em Porto Alegre, o Inter precisava virar o jogo em Itaquera. E sabe como é no futebol, né? Quem não faz... Nico Lopes chutou forte para o meio da área. A bola bateu em Fagner, que fez contra. Os dois times ainda tiveram chances para chegar à vitória, mas a decisão da vaga acabou indo para os pênaltis. E o time gaúcho foi mais eficiente.
Diego converteu a última cobrança, enquanto Guilherme Arana confirmou a vaga para o Inter ao chutar para longe do gol de Marcelo Lomba. Festa colorada em Itaquera. No ano em que irá disputar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional segue vivo na Copa do Brasil e mantém a esperança de conquistar um título de expressão ainda em 2017. Já o Corinthians, mais uma vez, foi eliminado dentro de casa em uma competição de mata-mata. Tá aí. O Inter, eu acho que realmente vai se apegar bem nessa Copa do Brasil, né? Já que vai disputar a Série B. É uma chance de voltar à Libertadores, né? Então, a única chance do Inter é a Copa do Brasil. E acho que, de repente, o Inter pode usar também até a força da torcida para poder empurrar, sair logo dessa Série B, que não é fácil também não, viu? Pessoal, acabou nosso tempo. Quero agradecer a presença do Márcio. Uma satisfação ter você aqui comigo hoje. E a gente vai estar de volta na próxima segunda-feira para falar um pouco mais sobre a fase decisiva do Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca. Então não dá para perder na segunda-feira o nosso Arena Alterosa. Eu fico por aqui, você acompanha agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, pessoal. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com